Fala pessoal, o Corinthians está classificado, está nas semifinais da Copa Sul-Americana, vai encarar o Independiente del Valle do Equador em Quito e o Fluminense valorizou bastante essa classificação corintiana, fez um bom jogo em Itaquera e novamente no Maracanã, tanto que o Corinthians apenas passa pelo saldo qualificado. Não venceu nenhum dos dois jogos, é o regulamento da competição, o Corinthians sai na frente, o Fluminense empata e com isso, com esse gol marcado fora de casa, acabou passando de fase. Vamos falar dessa partida? Eu acho que o Corinthians até se portou bem, criou as melhores chances e não fosse o Muriel, que olha, o irmão do Alisson, né? Ex-internacional, estava no futebol português. Se não fosse o Muriel, o Corinthians teria até aberto o placar em outras situações, né? Tem um chute do Wagner Love, tem uma jogada do Matheus Vital que ele está jogando errado, é verdade, o Muriel, mas depois faz uma grande defesa. O Corinthians criou, eu acho que o Corinthians tentou fazer os seus gols, o Pedrinho tá realmente numa fase impressionante, ele era dúvida para o jogo, tava descontado, como a gente fala, e ele dá um toque de qualidade. Eu não estou falando pelo gol, estou falando pelas suas assistências, por vir buscar o jogo, esse escape que ele tem pelo lado direito, com velocidade, com drible, com a capacidade que ele tem de pensar o jogo. O Matheus Vital é titular realmente, né? Ele dá um acréscimo muito maior em relação ao Sornosa. Depois a gente viu o Matheus Jesus, né, entrando no segundo tempo. Acho que é um jogador que pode agregar muito e o Carille vai tendo boas opções ali no meio, né, porque o Gabriel hoje é titular, mas tem o Ralf, tem o Júnior Urso, tem o Matheus Jesus, tem boas opções para volância. O Cleison fez a jogada do gol, incomodou por aquele lado. Acho que o Corinthians até incomodou mais o Fluminense do que havia sido no primeiro jogo. O primeiro jogo deixou muito a desejar e esse jogo no Maracanã eu gostei da atuação do Corinthians. E o Fluminense, jogando em casa com a força da sua torcida, me deu uma ótima impressão. Eu não acho que o Fluminense merecia a classificação. Não acho que o Fluminense tenha jogado para vencer o jogo. Porque o Cássio tem uma defesa num chute do Nenê, depois tem uma outra que ele faz mais importante, mas eu não vi o Fluminense criar tantas chances efetivas de gol. Chega ao seu gol, aliás, não entendi tanta demora pro VAR também, é um lance difícil e tal, mas, poxa, 7 minutos parado de novo, né, para analisar um lance de impedimento. Mas enfim, chega ao seu gol e ali bota fogo no jogo, né, naqueles minutos finais, empurrado pela sua torcida. Mas mais do que isso, eu já disse aqui, o Fluminense tem bons jogadores. Tem jogadores que não condizem com a situação do time na tabela. O Oswaldo de Oliveira chegou agora, eu sei que, sei lá, muito cedo para a gente analisar tanto o insucesso quanto algum tipo de mérito. E eu sou um crítico do Oswaldo pelos trabalhos recentes que vi, mas o time me agradou. O fato é que me agradou. Me agradou pelo fato de ter ido para frente, de ter marcado bem, de ter um elenco interessante. O Nenê é muito bom jogador, o Paulo Henrique Ganso, ele está jogando uma função diferente daquela que a gente se habituou a ver o Ganso, né, mais próximo da área, dando aquele último passe. Ele é um segundo volante, um terceiro meio-campista, é um cara que... O Nenê, para mim, foi muito superior nos dois jogos ao Ganso. Eles meio que se equivalem assim, em características, mas o Nenê ele realmente assumiu essa condição de referência técnica do time, cobrou falta, deu assistência, deu chute a gol, apareceu para finalizar. Ele está sendo o cara desse time. Mas o Fluminense tem bons valores, o Johnny Gonçalves, o João Pedro, o menino que entrou no segundo tempo, o Wellington Nem, o Pablo Diego que fez o gol. Eu gosto muito desse time do Fluminense. Não é possível que o Fluminense esteja na situação que está. Eu acho que a tendência é melhorar. E pelo jogo que fez, enfrentou o Corinthians. Eu acho que o Corinthians mereceu até a vitória pelo que construiu. Quando o Corinthians recua um pouco após o seu gol no segundo tempo, eu não acho que seja apenas estratégia daquele Corinthians que se defende. Eu acho que o Fluminense, no seu ímpeto, empurrou também o Corinthians para o seu campo. Mas mesmo assim, muita bola na área, intervenções do Cássio, não vi chance clara, a não ser do gol, para o Fluminense poder empatar ou até virar a partida. Acho que o Corinthians teve o jogo sob o seu controle. E inclusive em algumas escapadas, numa outra chance do Wagner Love, em outros momentos o Corinthians poderia até
ter vencido, ter feito mais de um gol. O Muriel estava inspirado realmente, mas o Corinthians, como eu disse, acho que ele controlou o jogo dentro da sua estratégia. É o Corinthians que a gente conhece, né? Joga com o regulamento embaixo do braço, joga para o gasto, para vencer, mas apesar disso, já é um Corinthians mais construtor, já é um Corinthians que chega mais, que tem mais movimentação ofensiva. Não é o Corinthians que a gente estava vendo depois da Copa América ainda, né? Que teve uma evolução muito grande em alguns momentos, finalizando muito. Mas esse jogo também tem outro componente, ele é um jogo de mata-mata, ele é um jogo que você precisa ser um pouco mais estratégico e cauteloso do que num jogo de campeonato brasileiro. Então, o Corinthians merecidamente está nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Fluminense fica pelo caminho, mas pega boas notícias e a gente ainda tem o Galo na outra chave. Tem uma competição aí interessante que está se avizinhando aí para a gente poder acompanhar nos próximos jogos. O que você achou da partida? Concorda? Discorda? Comenta aqui e te inscreve no canal. Valeu! Tchau!